Olá, amantes e praticantes da psicanálise. Aqui quem fala é Cláudio Nascimento, professor, pesquisador e psicanalista. No Instagram, minha página é Cláudio_N Nascimento. E eu sou a Girlene Lira, mas pode me chamar de Gi, psicanalista clínica e dona da página girlenelira.psi. E juntos vamos apresentar o podcast Prosa Analítica. O podcast Prosa Analítica é um podcast sobre psicanálise, em que trazemos um convidado para falar sobre algum tema relevante da área. E o tema de hoje é inibição, sintoma e angústia. Esse trinômio que nos permite entender o corpo como parte fundamental do tratamento analítico. A ideia desse episódio é conversar com o nosso entrevistado de hoje, o psicanalista Lúcio Farias, sobre a relação entre o corpo e as neuroses e sobre os impasses entre o desejo e o gozo. Esperamos prosear sobre inibição, sintoma e angústia a partir das contribuições de Freud, refletindo com o nosso entrevistado acerca das consequências da abordagem destes conceitos no enfrentamento do sofrimento psíquico. Vamos discutir com o nosso entrevistado a relação entre o corpo real e o corpo ideal, aquele imposto pela cultura atual, e as consequências desta imposição para o equilíbrio da vida psíquica. Queremos entender também como nasce em Freud o interesse pela relação entre corpo e psique e como os processos histéricos foram determinantes para a compreensão dessa relação, desde que iniciou suas observações no Hospital Salpêtrière com seu amigo Charcot. Vamos refletir sobre como os sintomas podem se manifestar por meio do corpo, de pensamentos repetitivos e de fobias, encontrando diferentes formas para exercer o gozo e, com isso, liberar a energia pulsional reprimida pelo ego. Também vamos falar sobre a relação entre sintoma e cura para a psicanálise e por que a angústia é considerada um afeto fundamental do ser humano, passando pelas contribuições de Lacan para estes temas. Então, pegue sua xícara de café e se acomode no nosso divã, porque para conversar sobre este e outros temas no nosso episódio de hoje, temos o prazer de receber o psicanalista Lúcio Faria. Seja muito bem-vindo, Lúcio, e para começar, como já é de praxe em nosso podcast, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre você e seu percurso na psicanálise. Olá para vocês, tudo bem? Então, eu sou o Lúcio de Faria. Faltou só um dizinho aí, Lúcio de Faria. Eu estou na psicanálise desde 2013, quando eu comecei a atender lá no PSU, numa clínicazinha que eu fiz no barraco de fundo da minha casa. Depois disso, eu fui caminhando com outros institutos psicanalísticos, dando cursos, principalmente na área da hipnose. E em 2015 eu, mais um grupo de psicanalistas, nós montamos o nosso Instituto Âmago, Centro de Desenvolvimento Humano. O Âmago já existia e eu sou professor, trabalho ainda na Secretaria de Educação e oferecia curso de programação neurolinguística voltada para professores, para educação. E o nome ali, Instituto Âmago, para estar ali certificando e tudo mais. Em 2015, o Instituto Âmago passa também a oferecer cursos de hipnose e, posteriormente, formação em psicanálise com essa galera aí que eu falei, com esse grupo de psicanalista, onde nós ficamos caminhando 2 anos juntos. Depois disso, essa caminhada se interrompeu, não foi possível continuar. Eles continuaram a caminhada deles sozinho e eu também, e o Instituto Âmago começou a oferecer cursos sozinho com parceiros ali no Taguatinga Shopping, isso desde 2018. Então nós já vamos fazer aí 8 anos que estamos oferecendo formação em psicanálise. Nós já estamos na 13ª turma de Freud e na 9ª turma de Jung. Muito prazer, nós já formamos aí mais de 300 psicanalistas e terapeutas, graças a Deus. E é claro, que eu falei de Jung aqui, no início Jung caminhava junto com Freud, depois a gente resolveu separar, porque os dois têm ideias, diferentes, então para eles não ficar brigando, cada um caminha ali no seu quadradinho. E foi muito bom, porque dá para a gente explorar muito a teoria de Freud e dá para explorar muito a teoria de Jung também.
Hoje a nossa formação acontece ali na Faculdade Anhanguera, no Taguatinga Shopping. Nossa clínica é ali no Taguatinga Shopping também. E assim nós temos caminhado, né? Muito prazer, com muita luta, mas com muito amor, né? Temos um canal no YouTube, que é o Instituto Âmago. Ali nós temos encontros psicanalíticos, um programa chamado Terapia em Foco. Nós temos também conferências, seminários, tudo gratuito para a comunidade. Toda a comunidade pode entrar lá, pode estar participando. Temos centenas de vídeos e estudos já gravados ali, principalmente se for naquela parte em ao vivo, que a gente gosta muito de fazer ao vivo, é na hora, né? Sem medo de errar. E se errar também faz parte do aprendizado. Sim. Então, está ali no nosso canal e temos o nosso canal no Instagram, que é o Instituto Âmago também, @Instituto Âmago, onde nós procuramos sempre trazer conteúdos também, porque a gente sabe que a formação em psicanálise, ela é constante, né? Nós não devemos parar nunca, mesmo que a gente já tenha concluído e formado. Muito bom. Lúcio, então, para começar, as pessoas têm chegado à clínica reclamando de crises de ansiedade, procrastinação, dificuldade para se relacionar, né, por exemplo. E como você relaciona essas queixas iniciais dos analisandos com inibição, sintoma e angústia? Quais seriam as diferenças? Então, muito bem. Inibição, sintoma e angústia, né? A angústia, ela é muito importante na clínica psicanalítica, né? A angústia, ela é como um sinal de fumaça. Então, nós temos ali o detector de fumaça, quando tem ali, ele detecta alguma coisa, ele já vai disparar um alarme. E a angústia faz justamente isso, né? Ou seja, a pessoa não sabe o porquê está sentindo aquilo. Ela vai sentir um incômodo, ou uma paralisia, ou ela vai se sentir mal, ou ela vai ter um ataque cardíaco, alguma coisa, e ela não sabe de onde vem esse sinal e o porquê. Então, geralmente, ela chega ali na clínica, ela traz alguma coisa que ela pensa que é aquilo e o terapeuta ele vai começar a investigar, né? Para descobrir o que é, né? Freud, lá no início da sua teoria, ele acreditava que a angústia, né, ela vinha primeiro do que o recalque, depois ele percebeu que não. Aliás, vinha depois, e ele percebeu que não, que a angústia, ela faz com que o recalque se mova. Então, a pessoa sente aquela coisa ruim, né, ela alerta ali o eu e ele entra com os mecanismos de defesa, né, e cria ali o recalque para tentar proteger essa pessoa da angústia. Então, na clínica, nós vamos encontrar diversas situações a esse respeito. E o sintoma e a inibição? Então, o que acontece? O sintoma, ele é o resultado de tudo aquilo que a pessoa sentiu, né, depois que houve a angústia. Aí vai gerar o sintoma na pessoa. Então, eu trouxe aqui um quadrozinho comparativo para vocês entenderem como funciona. Eu acho que o público leigo que está nos ouvindo, se a gente trazer algo assim, vai ser mais fácil para ele. Então, imagina uma pessoa numa entrevista de emprego, né? Vai uma moça ali para entrevista de emprego e vamos supor que essa moça, ela tenha uma angústia. Então, ela vai ter um sentimento ruim dentro dela, algo ruim, algo que não está bom, que provavelmente ali na psicanálise, quando nós formos investigar, a gente vai ver que tem raiz lá na infância dela. Mas ela não vai saber que coisa ruim é essa, o porquê daquilo. Ela sabe que tem entrevista de emprego e ela não está se sentindo bem. A inibição é diferente. Ela tem a entrevista de emprego, na angústia ela foi. Na inibição tem entrevista de emprego, ela não vai ou nem se inscreve. A inibição ela é uma parada, né? E o sintoma, a pessoa vai, mas antes de ir ela passa por uma série de rituais,
ela vai pensar sobre aquilo, ela vai se imaginar ali fazendo aquela entrevista de emprego, ela vai sentir no corpo dela todo aquele desconforto, se aquilo está incomodando ela, né? Porque se teve angústia, porque está incomodando. Então ela vai sentir naquele corpo o medo, né? A fobia e assim por diante. Então essa é a diferença. A inibição é uma parada, né? O sintoma, ele age, só que com prejuízos para a pessoa. E geralmente o sintoma ele leva à repetição, né? E a angústia é a sensação ruim que ela vai sentir. Então a gente pode dizer que nesse processo a gente tem um componente aí super importante que é o próprio corpo, né? Justamente. O corpo, porque quando a gente fala em psicanálise, a gente pensa muito na psique, né? Nesses processos internos. Mas quando a gente fala em inibição, sintoma e angústia, a gente está falando também de manifestações do comportamento, do corpo, né? Faz sentido isso? Faz sentido. É o que Freud, inclusive, ele chamava de neurose, né? Esse sintoma, ele está relacionado ali com a neurose, tem a neurose histérica, a neurose fóbica, né? A compulsiva. Então, assim, a neurose fóbica, por exemplo, poderia ser o medo de dirigir, né? E ele vai estar relacionado com aquela sensação ruim que é a angústia que a pessoa sentiu, né? Ou se a pessoa tem que dirigir, ou vai ocorrer uma inibição, ela não dirige de forma nenhuma, ou ela vai dirigir, mas com muito medo, né? Caso ela tenha essa angústia. Tá? Então, nós vamos ver no corpo, é o sintoma. Mas o sintoma, ele está mostrando ali uma causa que foi despertada ali pelo aquele detector de fumaça que é a angústia. Por isso que Lacan disse lá no seminário 10 que a angústia é o afeto que não mente. Isso. Por que ele falou isso, que é o afeto que não mente, né? O afeto, o sentimento, né? Vamos colocar a palavra, vamos trocar para o sentimento, né? Aquela sensação para as pessoas entenderem melhor. Porque, por exemplo, a pessoa, ela pode estar com raiva, mas quando a gente vai investigar, nós vamos perceber que ela está mesmo com medo. Então, ou seja, ela consegue disfarçar aquele sentimento, aquele afeto, né? Ou se a pessoa está triste, nós vamos investigar, na realidade ela está se sentindo culpada, né? Ou a pessoa pode estar rindo quando na realidade ela está se sentindo angustiada. Então, esses afetos, eles se deslocam, se disfarçam, né? E eles se mascaram. Agora, a angústia, ela não consegue mascarar. Mas também nós não sabemos, encontramos com facilidade o motivo. Por isso que a angústia, ela é como uma bússola clínica. Ela vai estar apontando para um problema, né? Geralmente a gente fala assim, os mecanismos de defesa são importantes porque eles estão ali protegendo algum problema. Mas atrás dos mecanismos de defesa, que fez com que eles agissem, nós temos a angústia, né? Então, o bonito da psicanálise é isso, porque nós vamos começar ali a investigar o que essa angústia está falando. Nós devemos acolher a angústia, ouvir a angústia. E como é que nós ouvimos? Nós ouvimos essa angústia através da terapia da fala, da associação livre. Então, até trouxe um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, uma pessoa que está num relacionamento aparentemente estável, tudo parece bem, mas de repente o parceiro, ele vai e fala assim para ela: eu te amo de verdade, eu quero ficar com você para sempre. Mas ao invés dessa mulher sentir alegria, que era algo que deveria sentir, ela começa a sentir uma angústia avassaladora. O coração dela dispara, ela sente vontade de fugir, não entende o que está acontecendo. Os outros afetos dessa mulher, os outros sentimentos, né, poderia simplesmente enganar. Por exemplo, ela poderia racionalizar, falar, eu estou cansada. Ou ela poderia deslocar e ficar irritada com outra coisa, ou negar que não é nada, mas
a angústia não deixa. A angústia vai fazer com que ela sinta esse sentimento de querer fugir, de querer correr, o coração disparar, né? A angústia, ela vai insistir, ela vai estar ali dizendo, tem algo aqui que você precisa olhar. E na análise, essa pessoa pode vir a descobrir que a declaração de amor, que colocou ela diante de algo insuportável, talvez seja a experiência antiga de que ser amada significava ser aprisionada, ou de que todas as vezes que confiou, ela foi abandonada. A angústia está sinalizando esse conflito com uma precisão que nenhum outro afeto teria. Então, assim, pode até ser que não seja exatamente ela, mas ela viu a mãe ser abandonada pelo pai, ou ela própria foi abandonada pela mãe, né? Uhum. E aí ela foi crescendo, tendo outros relacionamentos que também teve o abandono, mas aí no meio desse caminho ela encontrou alguém que a amava e a respeitava, né? E a tratava como uma princesa, como ela merecia. Só que aquela sensação dentro dela, que ela não sabia explicar, estava ali gritando. Por quê? Né? Por que essa sensação está aí gritando? E para os nossos ouvintes, eu tenho a dizer que, se caso você se identifica, você precisa fazer análise, precisa descobrir. É algo que não foi elaborado na sua vida ainda. Perfeito. Sim. Então, a gente está entendendo, né, que a angústia é, digamos assim, fruto de um conflito psíquico, né? E como que esse conflito pode se manifestar? Quais são as possíveis saídas que ele tem, tanto no sintoma quanto na inibição? Por exemplo, histeria de conversão, neurose obsessiva, fobia. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre... Como é que ele se manifesta, né? Isso, no corpo, no pensamento. Isso vai depender de cada pessoa, né? O ser humano, ele é único. Então, por exemplo, pode ser que eu passei por esse processo de abandono na minha infância e aprendi a lidar muito bem com ele. Então, não vai ter uma manifestação dessa forma. Pode ser que outra pessoa passou pela situação de abandono, né? Ela se sente mal com isso, mas ela não vai querer fugir desse amor, né? Dessa pessoa que gosta tanto dela. Só que ela vai se sentir mal, ela pode ficar insegura e tudo mais. E uma outra pessoa, ela vai acabar fugindo. Então, assim, a manifestação vai depender da experiência individual de cada um, né? Aí, trazendo aqui para esse exemplo aí do convite do casamento, né? Pode ser que uma pessoa receba e ela tenha ali uma inibição. Ela simplesmente não consegue ir adiante. Ela para, ela não responde, ela fica sem força. E pode ser que outra pessoa acabe entrando em pânico, que aí ela seria no caso do sintoma, entrar em pânico, né? Pode ser que ela comece a comer muito e aí esse sintoma seria uma neurose compulsiva. Pode ser que essa pessoa ela comece a ficar com medo e a trancar a porta e depois está deitado e achar, eu não tranquei a porta, volta lá para trancar de novo, para verificar uma neurose compulsiva, e isso tudo está relacionado àquele trauma que ela sofreu na infância, né, de quando era criança, do abandono e tudo mais. Se não tinha ninguém para proteger, então precisava fazer o quê? Deixar a porta trancada. Agora que aparece alguém que está querendo proteger ela, né? Ela se conecta àquelas experiências do passado e ela fica com medo dessa pessoa trair ela, trair a confiança, abandonar. Então volta tudo aquilo de novo. Então vai depender de cada ser, né? E isso é a beleza da coisa, porque o ser humano ele é único, né? A subjetividade, Sim, né, sim. de cada um. Pois é, Lúcio. A gente tem percebido, né, especialmente nas redes sociais, uma confusão entre ansiedade e angústia. Eu queria que você esclarecesse para os nossos ouvintes a diferença entre esses dois elementos aí na psicanálise. Na psicanálise, a ansiedade e a angústia, eles são
praticamente a mesma coisa. O que vai diferenciar é a questão de tradução, né? Que uma tradução veio do alemão, outra veio do inglês, né? Agora, dentro das redes sociais, a ansiedade ela é tratada diferente da ansiedade e da angústia da psicanálise. Porque na psicanálise nós temos aí a angústia, né, como algo que está nos remetendo ao passado, às experiências do passado que viraram traumas, medos e bloqueios, né? Já a ansiedade aqui das redes sociais, ela tem muito mais a ver, muito mais ligada à literatura médica. É algo que tem a ver com um presente, com aqui e agora. Por exemplo, eu vou para uma entrevista de emprego, eu vou ficar ansioso ali naquela entrevista, com medo de não conseguir fazer essa entrevista e tudo mais, né, ou de errar, ou eu vou tirar minha carteira de motorista e ali eu fico ansioso, eu fico... eu lembro da minha experiência, inclusive, minha perna pulava tanto, mas tanto que eu não conseguia fazer controle de embreagem. Não sei que diacho era aquilo, né? Então, assim, isso é uma ansiedade que não está ligada a questões lá de trás e que dentro da literatura médica eles podem colocar aí como um transtorno de ansiedade ou alguma coisa assim, ou simplesmente uma ansiedade mais exagerada, né? Com, inclusive, possibilidade de ser medicada, né? Isso, com possibilidade de ser medicada e com tratamento dentro da psicologia, né? Da psicologia comportamental mesmo, para tratar essas questões comportamentais. Então, a diferença básica é essa. A ansiedade aí das redes sociais, que o povo fala tanto, é algo mais ali do aqui e agora, do comportamento, e a da psicanálise é algo que está ligado ao inconsciente, às experiências e traumas passados. Muito bom. Inclusive, a ansiedade das redes sociais, como você está falando, ela pode ser um sintoma, né, em relação à angústia. A pessoa ter uma crise de ansiedade para evitar o contato com a angústia, né, que é mais profunda. Pode ser, sim. Pode ter a ver com tudo isso, sim. Muitas questões estão relacionadas. Agora, para a gente saber mesmo, a gente precisa de olhar o que está acontecendo, qual é o comportamento, o que foi falado, como a pessoa agiu, né? E principalmente conhecer o caso, né? Porque está cheio de questões aí na internet que a gente vê todo dia, né? Mas você não conhece a pessoa, então você faz uma análise muito superficial, né? Com base só naquilo que você viu, que já é válido para alguma coisa, mas não para a gente já chegar a uma conclusão mais aprofundada, né? Mas as redes sociais hoje, elas trazem questões, né? Oferecem, igual por exemplo, vai ter uma pergunta daqui a pouco das canetas, né? Oferecem produtos que fazem com que as pessoas queiram, né, aquilo para ela, e isso gera ansiedade. Eu quero ficar bonito a todo custo, né? Harmonização facial, né? Canetas emagrecedoras, academia, se bem que a academia é importante, né? Principalmente a gente que passou dos 30, a gente precisa de fazer academia, né? Academia, ter o carro do ano, isso gera uma ansiedade muito grande na pessoa. Essa ansiedade, sim, que a gente fala, essa ansiedade do ter, do querer, né? Do poder, do querer mostrar. E é claro que se a gente for buscar na psicanálise também tem uma explicação lá, mas não é aquela angústia que nós estamos falando, né? A ansiedade, a angústia que é a ansiedade lá da psicanálise. Perfeito. Vou fazer até um parêntese aqui sobre essa questão do posicionamento do psicanalista na rede social, né? Para a gente tomar esse cuidado de não transformar a psicanálise num produto, em mais um desses produtos, né? Porque como você estava falando, a rede social ela é muito propícia para vender soluções padronizadas. E é tudo que a psicanálise não é, né? Ela preza pela singularidade, pela subjetividade de cada um, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado também quando está postando e para os nossos ouvintes, assim, selecionar bem o conteúdo que acessa, né, também. Justamente. Tem muita coisa disfarçada de psicanálise nas redes, né? Sim. Eu, por exemplo, eu amo a hipnose.
Gosto demais da hipnose, mas eu não tenho um conteúdo de hipnose no meu curso de psicanálise, porque eu sei que a psicanálise é a psicanálise, a hipnose ela é só uma ferramenta que tem excelentes resultados, mas que jamais ela vai cumprir um papel que uma análise cumpre, né? E eu jamais vou chegar e oferecer o meu trabalho como psicanalista e falar, venha aqui para você ser atendido com psicanálise que você vai sair curado. Porque a cura psicanalítica, nós vamos falar depois, ela é outra coisa. Assim como a angústia e a ansiedade da psicanálise é outra coisa do que a ansiedade aí das redes sociais, do mundo não psicanalítico. Perfeito. Sim, e dentro disso que a gente já está conversando, Lúcio, mais uma tendência, né, que a gente tem visto dessa nossa sociedade atual é a solução rápida para sintomas e doenças que muitas vezes têm outras camadas, né, outros aspectos além do biológico, mas a gente vê que tem se buscado soluções por via de diagnósticos e remédios, não é? E como a psicanálise pode contribuir nesse cenário, por exemplo, das canetas emagrecedoras, né, que a gente já mencionou. A gente vê que surgiu com a intenção de tratar a obesidade, e aí a gente percebe uma busca, na verdade, pelo corpo ideal versus o corpo real, né? Então a gente sente esse conflito também cultural, né? Porque muitas vezes é um corpo imposto culturalmente, e enfim, é uma situação extremamente profunda que está procurando se tratar com remédio apenas. E aí, como a psicanálise pode contribuir nesse contexto? Então, quando a gente fala de caneta emagrecedora, né? A gente já pensa, se a caneta é emagrecedora, quem está aplicando essa caneta nela é alguém que se sente gordo. E a questão da gordura, ela está muito ligada com o fato do comer, principalmente, né? E o comer na psicanálise, ela tem uma relação com estar, por exemplo, com a nutrição da mãe. Né? Às vezes aquela pessoa não foi nutrida o suficiente, sentiu aquela falta de afeto, de amor, e aí ela entra no movimento de compulsão, a repetição, está repetindo, e ela acaba engordando. O que a caneta vai fazer? A caneta, ela vai parar a fome, mas o trabalho da psicanálise não é parar a fome, é entender o que essa fome diz, o que ela tenta preencher, né? A caneta emagrecedora é um exemplo emblemático, né? Ela suprime a fome, muda o corpo, mas ela não toca a questão por trás do peso. E a clínica já mostra o que acontece, né? A psicanálise, ela entende que o gozo que estava na comida, ou seja, o prazer que estava ali em comer, né? Ele se desloca para outra coisa. Então, a pessoa emagreceu, resolveu o problema dela? Não, porque antes ela tinha o prazer na comida, agora deslocou, pode ir para a bebida, pode ir para o fumo, pode ir para jogos de azar e várias outras questões, né? Porque inconscientemente a pessoa, Freud diz isso, né? A pessoa, ela busca o prazer e procura fugir da dor. É o que a pessoa faz. Todo mundo, até aquele que fuma, aquele que mata, né? Aquele que bate no outro, ele está procurando prazer e busca fugir da dor, né? Quando a pessoa emagrece ali com uma caneta, ele resolveu um problema, mas esse gozo, aquele prazer dele vai se deslocar para outra questão. Então, e ainda tem, né, o fato de que quando a pessoa para de usar essa caneta, ela volta tudo de novo aquele problema, né? Volta a engordar novamente. Se ela não tiver feito esse trabalho. Justamente, porque não é errado usar a caneta, o que é errado é usar a caneta e não fazer um acompanhamento, né? Para entender o porquê que ela engordava, para ela se entender, para ela curar, né, os seus traumas, suas feridas, para ela ressignificar as questões dela. Se ela conseguir fazer isso usando a caneta, aí tá tudo bem,
existe uma grande chance de não deslocar, mas pode acontecer da mesma forma, né? Então, a imagem corporal, né, o corpo ideal que perseguimos, ele não é apenas uma imposição da mídia, é uma resposta a uma pergunta do inconsciente. O que o outro quer de mim? Por isso, nenhuma dieta, nenhuma cirurgia, nenhum filtro resolve. A insatisfação não é com o corpo, é com a impossibilidade de ser um ser completo, né? Então, a pessoa sempre está querendo, né, agradar o outro, sendo que, na realidade, ele deveria agradar ele mesmo. Enquanto ele não parar e não olhar para ele, não olhar para suas questões, não resolver seus conflitos, não entender o que a angústia diz, ele pode fazer o que ele quiser da vida dele. Ele pode mudar de cor, que ele não vai ser uma pessoa completa. Vê aí o exemplo, por exemplo, do Michael Jackson, né? A gente sabe que teve o problema do vitiligo e tudo mais, tantas coisas, mas nós sabemos também que ele tinha as questões dos traumas que ele sofria, né? Que causou angústia nele, que causou ansiedade, né? Que causou vários sintomas dele se sentir desconfortável com o nariz, com o rosto, e ele foi transformando. A gente vê na história dele, esses dias saiu um filme, Sim. Ele nasceu negro, morreu branco, a gente sabe que foi o vitiligo. E morreu jovem, né? Mas tem a questão também do corpo dele, né? Deixou de ser o corpo de um negro para ser o corpo de um homem branco, né? As feições de um homem branco, né? Resolveu o problema dele? Não, ele continuou se sentindo incompleto. O que faltava para ele, né? A infância que foi roubada, né? Os amigos que ele não teve. Tanto é que a gente sabe que quando ele cresceu, ele preferia a companhia de crianças, porque ele não teve aquele prazer de crescer no meio de outras crianças. Aquilo era que faltava para ele, né? Infelizmente ele não fez psicanálise, né? Não pra fez. elaborar isso tudo. Ele cantou muito, não teve tempo, né? Sim. Ô, Lúcio, agora eu gostaria que você trouxesse para nós aqui muito, assim, da sua experiência enquanto psicanalista clínico, sabe? Essa sua experiência aí no tratamento de pessoas, né? Para a gente entender como que funciona, né? Como que atua o processo de análise sobre os sintomas, as inibições e as angústias, né? Seria, a psicanálise teria o objetivo de eliminar os sintomas? Como é que você vê isso? Não, a psicanálise, na realidade, ela não tem o objetivo de eliminar o sintoma. O objetivo da psicanálise é escutar o sintoma, né? Então, a psicanálise ela é diferente da medicina, que a pessoa está com um machucado, ele vai lá e trata aquele machucado e resolve, faz a cirurgia e resolveu. A psicanálise ela precisa escutar o sintoma, né? Então, a pessoa tem ali um comportamento fóbico, vamos entender sobre isso, vamos falar sobre isso. E na associação livre, vai aparecer com certeza os mecanismos de defesa, e encontrando esses mecanismos, o terapeuta vai investigar até chegar ali na angústia, e por trás da angústia, ele vai encontrar o resultado de tudo isso, o que causou. Não é algo fácil, não é algo simples e nem de um dia para o outro, né? Freud, por exemplo, ele tratou o homem dos ratos por 11 meses, que também, se for olhar com tratamento analítico, foi até rápido, porque a análise ela pode demorar anos, né? Mas ele tratou ali aquele homem por 11 meses. É diferente, por exemplo, de você ir no hospital, chegar lá, tomar uma injeção, um remédio e está resolvido, né? Então, nós vamos escutar e, através da terapia da fala, a pessoa vai trazer aquilo para o inconsciente, que é interessante isso. Porque o que acontece? Os traumas, né, os recalques e todo o problema da pessoa está relacionado ali com a sua infância. Imagina uma criança. Uma criança, ele não sabe resolver um problema, né? Vamos supor, tá aqui nessa sala
e de repente o pai vai ali embaixo, a porta bate, ele não consegue alcançar para abrir, ficou preso e aquilo criou um trauma nele. Ele não soube resolver aquilo. E esse trauma fica guardado, né? Quando ele fica grande, ele não entende o porquê que tem medo de ficar sozinho. Ou porque tem medo de quando venta muito. E nem lembra disso. Como é que ele vai lembrar? A partir do momento que ele começar a falar, e falar dentro da psicanálise, é falar tudo que vier à cabeça, e o terapeuta ali observando e fazendo as perguntas-chave, essas questões vão se mostrando. Não é de uma hora para outra, mas elas vão se mostrando e o terapeuta vai entendendo. Quando ele entende e ele fala, você lembra aquilo que você falou? Quando você era pequenininho, que a porta bateu e tudo mais, você ficou preso, causou um medo muito grande, ele vai lembrar daquilo e aí ele pode ter um insight reflexivo que é o importante. Ele vai falar assim, então é por isso que eu sentia medo. Quando ele fala isso, aquilo vem para onde? Para a razão. Hoje ele é adulto. Vindo para a razão, ele consegue fazer uma elaboração. E ele elaborando, esse medo diminui. É igual, por exemplo, lá no curso de hipnose eu gosto muito de citar o medo de barata. A maioria das pessoas tem medo de barata. O inseto é insignificante, você pisar nela, morre na hora, mas tem pessoas que têm pavor e não sabem de onde veio. Quando você vai investigar, observe que é quando a pessoa era criança, né? Criancinha não sabe, e aí vê aquele bicho que parece ser muito grande, parece ser ameaçador, aí a mãe tem medo, dá um grito logo, aquilo fica internalizado, ela pensa que realmente é um monstro e acabou, ficou ali instalado o medo na criança. Ela cresce e não sabe por quê, né? Dentro da terapia psicanalítica, através da fala, ela vai acabar descobrindo e depois de descobrir ela vai acabar entendendo e sabendo lidar com isso. É um processo de ressignificação. Isso, de ressignificação, que a psicanálise chama de insight reflexivo. Né? É um insight reflexivo que ela teve. Então, ela pode até continuar com um pouquinho de medo, né? Porque, afinal de contas, o medo ele nos protege de muita coisa, né? Imagina se não tiver medo nenhum, vai querer dormir com as baratas, não vai mais limpar mais nada, vai ser uma sujeira danada e não dá certo. Mas ele vai saber lidar com aquilo, ele vai poder pegar um baygon, bater na barata ou matar ela de alguma forma, né? Poder abrir uma porta e sair sem ficar desesperado. Essa é a ideia. Interessante você trazer aí nesse exemplo, né? O tema da infância, porque a psicanálise ela tem um olhar muito especial para a infância. Sim. Por entender que, e isso o professor Júlio explicou muito bem no episódio 2, Sim. Por entender que a infância é um momento em que a nossa psique está se estruturando, né, se formando. Então, qualquer experiência que a gente viva na vida adulta, ela vai ser vivida de uma forma diferente de como a gente viveria na infância, porque a gente ainda está fragilizado, está em formação. Então, isso pode ser contundente para nós e deixar marcas profundas ali. E daí nasce o trauma, né? Que é aquela fixação emocional ali naquele episódio, naquele momento. Muito interessante. Pois é, só para concluir, então o objetivo aqui da análise não é curar, mas o objetivo é que a pessoa ela deixe de ser escrava do sintoma e passe a ter uma relação diferente com ele, com esse sintoma, né? Como Lacan dizia, no final da análise não se trata de cura, mas de saber fazer com aquilo o que se é, ou seja, saber lidar com aquela questão. Sim, e aí nesse sentido, queria que você falasse um pouquinho mais sobre a sublimação em Freud e o sintoma com TH de Lacan, que tem a ver com isso tudo, né? E como você mencionou, a pessoa pode ainda ficar com um pouquinho de medo, né? Eu acho que quando você deu esse exemplo, acho que clarificou muito sobre o que é a cura para a psicanálise, né? Justamente. A resposta mais direta que a gente pode ter é que não existe uma vida sem angústia, sem sintomas e sem inibições.
A psicanálise ela é honesta sobre isso. Nós sempre vamos ter inibições, sempre vamos ter angústias, sempre vamos ter sintomas. Nós somos seres humanos, né? E não vivemos sozinhos, né? Essa vida vivemos em sociedade, tem todo um conjunto moral, né, de regras que a gente tem que observar. E essa promessa de uma vida plena e sem sofrimento, isso é fantasia, né? Você pode ver aí que as pessoas que vão nas redes e oferecem, eles próprios têm seus sofrimentos, suas dores, né? Até na igreja, você vê muito em placas de igreja aí, venha para você ser curado e a sua vida ser mudada e tudo mais, sua vida não vai ser mais a mesma. Não estou julgando, porque a igreja, ela cumpre uma importante função social aqui para o Estado, né? Ele tira muita gente da rua, leva muitas pessoas para fazer o bem, porque ela acaba se tornando uma força repressora também, né? Mas a gente precisa disso, de lei e tudo mais, né? Só que se você for olhar mesmo a vida daquela pessoa, ela não está lá naquela perfeição, né? Até porque a própria Bíblia diz, desenvolvei a vossa salvação. Ela não quer dizer que a pessoa foi ali, foi para a igreja e já está salvo, virou um santo. É um desenvolvimento. É o que Jung chama de individuação. Então, não existe esse negócio de vida sem sofrimento, de pessoa totalmente curada. Isso é fantasia, isso aí é o que o mercado vende, que muitos coaches vendem, que a medicina em algumas questões vende também, a autoajuda. A psicanálise ela vai numa direção oposta, né? Ela reconhece que a falta é constitutiva, ela faz parte do sujeito. Nós somos seres incompletos e nenhum objeto, dinheiro, amor e sucesso, vai tampar esse furo. O que nós vamos aprender é conviver com isso. Então, o que a psicanálise propõe, né? Freud falou de sublimação, que é a capacidade de redirecionar a pulsão para algo que tenha valor, a arte, o trabalho, a criação, de transformar o mal-estar em obra, ou seja, aquela coisa ruim que ele direciona, né? Isso é sublimar, que é o mais sublime dos mecanismos de defesa. Já Lacan ele ainda foi além, né, com o sintomar dele, né? Ele diz que o sintomar não é o sintoma que faz sofrer, é aquilo que no final de uma análise o sujeito descobre como seu modo singular de existir. É o jeito único que cada um encontra de amar a sua vida, de fazer algo com a falta em vez de fugir dela. Porque quando a pessoa vai para a análise, ele não sabe como lidar com aquilo, né? Depois da análise, ele vai saber lidar com aquilo. Uma vez eu ouvi um psicanalista até contar uma piada que alguém foi para a análise para parar de fazer xixi. Ele fazia xixi na cama, já adulto. E aí, depois de muitos anos, o amigo encontra ele, e aí, você parou de fazer xixi? Ele, não, mas eu descobri porque eu faço xixi na cama. Então, assim, ele aprende a viver com aquilo, né? Ele aprende a lidar com aquilo. Certamente, essa pessoa aprendeu a buscar meios alternativos para resolver. Aquilo deixa de ser um sofrimento para ela. Ele aprende a conviver, né? E é claro que em alguns casos, a depender do que for ser tratado, aquilo acaba desaparecendo, né? Claro que isso acontece, mas o mais importante é que nós possamos lidar com aquilo sem que aquilo nos cause sofrimento. Uma vida plena não é uma vida sem furos, sem as dificuldades, sem a ansiedade. Uma vida é uma vida plena onde o sujeito faz algo com aquilo que o incomodava, né? Sim. Perfeito. Olha, Lúcia, a prosa está muito boa, muito legal, acho que está muito esclarecedora, mas agora a gente muda um pouco o nosso podcast aqui para um outro bloco, que é o terceiro bloco, que é um momento do nosso podcast em que pedimos para o nosso convidado indicar algum material que nos ajude a aprofundar ainda mais no tema sobre o qual estamos conversando hoje, né? Sim, nesse terceiro bloco, chamado Páginas e Telas,
Queremos ouvir a sua sugestão de livro, filme, música ou conteúdo da internet que nos faça entender ainda mais sobre como inibição, sintoma e angústia impactam na nossa vida. O que você trouxe pra gente hoje, Lúcio? Então, já que nós estamos falando de psicanálise, né? Eu sugiro a leitura de O Homem dos Ratos, que é uma obra de Freud. É um caso clínico curto e fascinante, que eu até comentei um pouquinho sobre ele ali atrás, né? Mostra como o pensamento obsessivo, aparentemente absurdo, a fantasia de ratos torturando o pai, carrega toda a história de um sujeito, sua culpa, seu desejo e sua angústia. É Freud mostrando na prática como o sintoma fala. Então, é interessante, só assim para despertar a curiosidade aí do público, esse Homem dos Ratos, né? O rapaz ouviu um capitão contar que lá na China as pessoas eram torturadas com ratos. Então, o que eles faziam? Colocava ratos dentro de uma lata, né? Amarrava, colocava essa pessoa com o bumbum ali dentro da lata, né? Não deixava ter espaço para esse rato fugir e esquentava a lata começava a queimar. E o que o rato tinha que fazer? Ele tinha que achar um lugar para fugir. E esse rato começava a roer o ânus da pessoa para tentar fugir daquilo ali, no desespero. E o sofrimento dessa pessoa era muito intenso. Então, o Homem dos Ratos, ele começou a desenvolver uma neurose obsessiva de que o pai seria cometido por esse tipo de tortura. Ao mesmo tempo em que ele queria isso para punir o pai, ele ficava com culpa. Só que o pai já tinha morrido. Isso aí era algo que não fazia sentido nenhum, né? Mas era uma neurose obsessiva. E ele tinha o mesmo medo que acontecesse com a mulher que ele amava, porque essa mulher era pobre, né? O pai dele largou uma mulher pobre para casar com a mãe dele, né? Que era uma mulher rica, né? Então, esse rapaz estava namorando com uma mulher pobre e por causa do exemplo do pai, ele tinha aquele medo de acabar fazendo a mesma coisa, então ele desenvolveu essa neurose. É muito interessante, vai falar da questão da angústia, né? Uma neurose de angústia. O filme, tem um filme que é fantástico, o Coringa, aquele último Coringa que saiu, né? Ele conta a história de Arthur Fleck. Ele é um retrato perfeito dos 3 conceitos de inibição, sintoma e angústia, né? A inibição aparece na sua invisibilidade social. Ou seja, vocês assistiram o filme? Sim. Então, ninguém via ele. Ele era um cara que estava no mundo ali, ele não tinha nem oportunidade de trabalho, nem nada. Ele era um cara invisível, né? Então, assim, ele não se autorizava a existir. O sintoma dele era aquela risada incontrolável que ele tinha, né? E o corpo dizendo o que a palavra não consegue, né? E a angústia explode quando a fantasia que sustentava a sua vida desmorona. O filme mostra o que acontece quando o sujeito não se encontra, né? Então, ele tinha aquela risada incontrolável e acabou cometendo os crimes por causa da angústia avassaladora que ele sofria dentro dele. Muito interessante. Olha, eu confesso que eu fiquei bastante interessado em conhecer o Homem dos Ratos. Sim, eu também. Pois é. E a música, Tom Jobim, né, e Vinícius de Moraes, Eu Sei Que Vou Te Amar, parece simples, mas é uma canção sobre a repetição e a falta. O sujeito sabe que vai sofrer, sabe que vai chorar, e mesmo assim ele vai amar. É a estrutura do desejo em um estado puro. Não se deseja apesar da falta, se deseja por causa dela. E a internet, vocês pedindo aí dicas de internet, é claro, vou fazer a merchandising aqui, eu por mim, vocês entram no canal do Instituto AMO, no YouTube, vai assistir os nossos conteúdos, que vocês vão ver muita coisa de psicanálise. E no Instagram, né? Mas nós temos também o Christian Dunker, né, que é um professor psicanalista bem renomado, né? Ele tem um canal no YouTube, ele até fala, galerinha do YouTube, né?
E o nome do canal dele é Falando Nisso, né? Esse nisso dele é muito interessante, que é o isso. Ele coloca o I maiúsculo, né? Que tem a ver com a própria psicanálise, que é o... Como é que chama, meu Deus? Eu esqueci agora. Oi? O id, justamente. Então, ele tem um talento raro, né, em traduzir as obras de Freud e de Lacan para o nosso cotidiano. Ele analisa filmes, situações do dia a dia, fenômenos sociais com a linguagem acessível, sem perder a profundidade psicanalítica. Provavelmente, o melhor conteúdo psicanalítico em português da internet. Muito bem, olha, tivemos muitas indicações, né? Muitas dicas aí, gente. Por favor, aproveitem e mandem a de vocês também. Participem lá nos comentários, contem pra gente se ficou alguma dúvida, indiquem também uma leitura, um filme, um vídeo, uma música e digam o que acharam sobre este episódio. A gente quer muito ouvir vocês. Agora a gente chega ao quarto e último bloco do nosso podcast, que é o Mural de Recados. Neste último bloco, a gente traz algumas mensagens dos nossos seguidores, das pessoas que acompanham o nosso trabalho e que, claro, ouviram o último episódio sobre o Complexo de Édipo. E no episódio de hoje, Lúcio, nós temos a dúvida do nosso ouvinte Wilson, né, que nos escreveu com a seguinte questão. Pensando na inibição como uma limitação, uma restrição funcional, no sintoma como um substituto de um desejo pulsional reprimido, um corpo estranho no ego, e na angústia como um afeto primário, um alarme, um sinal de perigo que aciona mecanismos de defesa do psiquismo, até que ponto eles nos protegem e até que ponto eles nos limitam a viver aquilo que desejamos ou mesmo que sentimos, né? Por que isso acontece de forma tão evidente em umas pessoas e em outras menos ou quase nada? Como fazer para resolver isso? Pergunta o nosso ouvinte Wilson. Então, a resposta honesta é: os três nos protegem e nos limitam ao mesmo tempo, sempre. Não existe um sem o outro. A angústia nos protege sinalizando um perigo psíquico. Mas quando se torna excessiva, ela paralisa. A pessoa não sai de casa, não ama, não arrisca. A inibição, ela nos protege, evitando confronto com algo insuportável, mas cobra o preço de um empobrecimento da vida. O sujeito não trabalha, não cria, não deseja. E o sintoma nos protege, dando uma solução de compromisso entre o desejo e a defesa, mas aprisiona o sujeito numa repetição que ele não entende e não controla. Então, por isso que tem a obra de Freud que diz que nós devemos repetir para entender e elaborar, né? Enquanto isso não acontece, nós ficamos presos aí por causa desse sintoma. Então, a questão nunca é eliminar a proteção, é perguntar: o preço que estou pagando para me proteger ainda vale a pena? Por isso, acontece de forma tão evidente em umas pessoas e em outras menos ou quase nada. Como fazer para resolver isso? Que é a pergunta dele, né? Primeiro vai depender da subjetividade de cada um, que eu já tinha falado para vocês, né? Então, por que um acontece muito e o outro quase nada? Depende da experiência de cada sujeito. Essa é a resposta, tá? A psicanálise, ela não vai oferecer uma técnica para superar a angústia ou eliminar o sintoma. O que ela oferece é um espaço onde o sujeito pode escutar o que o sintoma está dizendo, reconhecer o que a inibição está protegendo e sustentar em vez de fugir da angústia. Isso muda tudo. Não porque o sofrimento desaparece, mas porque o sujeito ele deixa de ser objeto de seu sintoma e passa a ser sujeito da sua história. Isso que é o mais importante. Por isso que a psicanálise ela leva o ser a refletir, leva o ser a elaborar e leva o ser a mudar. Porque ele deixa de ser o objeto e passa a ser o sujeito. Então a pergunta
Não é como eu faço para ter mais angústia. A pergunta é: o que a minha angústia está tentando me dizer que eu ainda não escutei? Essa pergunta ela só pode ser respondida falando. O que é, no fundo, a aposta fundamental da psicanálise desde Freud, ou seja, a terapia da fala. Muito bom, perfeito. Muito bom. Agradecemos aí por ter respondido a questão proposta pelo Wilson e agradecemos também ao Wilson, né, por ter nos enviado essa pergunta que incrementou aqui a nossa conversa, a nossa prosa. Então, bom, infelizmente estamos caminhando aqui para o final e, Lúcio, gostaríamos de agradecer imensamente a sua presença aqui com a gente. Obrigado por essa prosa tão leve e tão relevante ao mesmo tempo. E se você quiser, aproveite o espaço agora para deixar seu contato, tá bom? Ah, maravilha. Então, nosso contato, né? Instagram, @Instituto Âmago. O YouTube, Instituto Âmago, se você colocar na barra de pesquisa vai aparecer. O nosso site, institutoamago.com.br, e o nosso WhatsApp é 619-8427-9752. E eu quero convidar todos vocês, né, vocês aqui participantes das entrevistas, vocês que estão nos ouvindo, a ir conhecer um trabalho do Instituto Âmago, todo sábado, no último sábado de cada mês, inclusive esse sábado agora, nós temos aula. Nós temos 6 turmas em andamento, vocês podem assistir qualquer uma dessas aulas e entender como funciona a psicanálise. Totalmente gratuito, sem compromisso, ninguém vai pegar no seu pé, ninguém vai te obrigar a fazer a formação. Você é livre para entrar e sair a hora que quiser, tá? Então, basta você entrar lá no nosso Instagram que você vai ver a divulgação, vai ver o dia, entre em contato com a gente e você vai ser muito bem-vindo. Quero agradecer a vocês o convite, foi muito bom conhecer vocês, foi muito bom participar do podcast e espero que eu tenha respondido as perguntas e sanado as dúvidas, né? Mas se não tiver também, é bom que já serve de material para que todos possam pesquisar e aprender mais, né? Psicanálise é isso. Aí. Valeu, Lúcio. Muito bom, Lúcio. Muito obrigada pela generosidade na sua transmissão da psicanálise. E com certeza contribuiu bastante para os nossos ouvintes. E a ideia é essa, que sempre falte alguma coisa, né? Para a gente até continuar a prosa depois lá nos comentários. Bem, se esse episódio fez sentido para você, siga o Prosa Analítica, compartilhe com quem pode se interessar e permita-se refletir sobre o que ficou dessa conversa. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá! E lembre-se, escutar a si mesmo também é um ato de cuidado.